Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Meu nome é Bruno Santana. Sou o Madison Barreto. E nós estamos aqui hoje com a Yasmin Guimarães. Oi, gente, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é isso aí. Valeu. Bem-vindo. Daqui a pouco a gente continua o papo. Antes tem alguns recados, né, Sim, Madison? vamos Fala aí pra gente. Não, e primeiro, tá um close, né, nessa mesa. O editor, que no caso é ele mesmo. O editor, bota na geral aí, né, olha pra só, galera ver essa mesa. A decoração de Natal, já estamos em clima de Natal. Esse primeiro episódio aqui do mês de dezembro. Já tá aí no clima de Natal, então você vai ver esse visual aí durante os episódios desse mês. Sim. E pra te lembrar de celebrar o Natal com a gente, né? A gente teve um episódio de Natal ano passado com os vitralistas, esse ano a gente vai fazer também. Em breve vai sair ali mais próximo do Natal. E a gente quer comemorar também tudo que a gente pôde fazer esse ano, né? O Vitral fez um ano em julho, tem um episódio também especial de um ano do Vitral. Depois tem já rolou quatro, na bastante verdade, coisa, né? 4 episódios especiais de aniversário do Vitral. E só desse ano foram, acho que quase 40 episódios só esse ano. Olha que loucura. Ou mais, talvez uns 50, eu acho que foram uns 20 ano passado. Porque teve episódios especiais, né? Teve os da mais FEFIC e tal. Sim. Então, assim, é um grande presente que a gente deu pra vocês durante esse ano aí, olha só. Fazer o quê, né? A realidade. Então, assim, você que tá chegando aqui de paraquedas, né, chegou na gente aí por causa da Yasmin e tal, convido vocês a conhecerem mais do Vitral. A gente tem algumas playlists temáticas aí que a gente chama dos campos, né, de estudo do Vitral aí, de episódios sobre teologia, sobre missão, sobre música, sobre teatro e artes cênicas de modo geral, episódios sobre filosofia, sobre sociedade, sobre cultura, enfim. Então, pega lá os nossos campos de estudo e cada um tem pelo menos uns 5, 10, 15 episódios lá para você maratonar. E eu quero convidar vocês também a nos apoiar, né? Tá aí no Natal, 13º e tal. Você pode doar para nossa caixinha. A gente tem uma lista de presentes do Vitral, de equipamentos que a gente precisa para melhorar as nossas gravações aqui, né? A Yasmin aí que já gravou algumas coisas, sabe como é que é caro o equipamento? Ou se é. Né? Então a gente precisa melhorar esses equipamentos e você pode nos ajudar com isso. A gente tem uma lista de presentes, tem na lista tudo que a gente precisa e os valores. Então você pode nos apoiar com algum valor qualquer que você puder nos ajudar, ou também nos dando algum desses equipamentos. Você pode olhar lá na lista, olha, eu quero dar esse microfone aqui para vocês. Passa no seu cartão. Ô, glória. E manda pra gente, né? Então você pode nos chamar aí no direct e tal. E a gente vai deixar aí também alguns momentos do episódio. Desse episódio, tem o QR Code da comunidade Vitralistas, que a gente já fala bastante aqui, mas vamos botar também um QR Code em alguns momentos do episódio da caixinha de Natal do Vitral. Então tem nosso Pix, que é apoievitral@gmail.com. apoievitral@gmail.com é o nosso Pix. Também vai ter um QR Code na tela aí ao longo do episódio em alguns momentos. É isso. Mais algum recado? Não posso esquecer. Esse episódio deve estar saindo aqui no último dia de novembro, mas amanhã, se você tá vendo aqui quando o episódio saiu, a partir do dia 1º de dezembro tem as nossas devocionais de Natal no aplicativo Bíblia e o Version. Então você pode acessar as nossas devocionais de Natal. Tem uma série sobre o Natal no livro de Lucas. São 5 devocionais, uma para cada dia, que você pode acessar lá. Já teve outras devocionais que saíram nossas no aplicativo da Bíblia YouVersion, que sobre ansiedade, que são para 3 dias, e agora está saindo essa. Te convido aí em algum momento desse Natal também a acessar as nossas devocionais lá. Também vai estar o link aí na descrição. Que legal, hein? Chique, sim, né? Tamo chique, né? Demais da conta. Não é? Pois é, pessoal. Então, assim, se você gosta de todo esse conteúdo, interaja com a gente, não só através dessas formas que o Madison falou, mas também deixa o like, deixa o seu comentário, enfim, coisas que nós blogueiros precisamos, não é mesmo, Yasmin? Exatamente. Não é pedir muito, não, gente. Pedir muito, faz diferença, né? Pra chegar... Chegar mais longe, né? Exatamente. Sim. Mas é isso, então já vamos começar já. A gente falou aí sobre produção de conteúdo, que você sabe como é que é esse mundo e você faz muitas coisas hoje, mas eu quero saber como é que começou essa história aí. Você já teve curso de teologia e por aí vai. Como é que começou essa história? Começar lá do começo, desde a conversão. Ótimo, pode chegar lá e como você conheceu Jesus também. Isso, fica à vontade. A história é longa. Eu até falei pro Madison que vai ter que me cortar aqui, porque senão eu falo demais. Fica à vontade. Então, eu acho muito interessante a história da minha conversão, assim. Eu sempre gosto de contar, até porque eu não nasci num lar cristão.
E eu sempre digo, quando eu falo para as meninas, que geralmente falo para mulheres, meninas, que nem sempre a sua história com Jesus vai ser dessa forma. Mas quando a gente vê histórias assim, a gente pode se alegrar com as outras pessoas também, vendo o que Deus faz na vida das pessoas, né? Então, a minha história com Cristo foi uma história, assim, diferente. Eu me converti na adolescência, em um momento, assim, muito complicado, muito conturbado da minha família. Então, e foi fruto de oração. Uma oração que eu fiz sem saber orar. Eu falo que antes de saber orar, eu orei pedindo para Deus que eu queria conhecer mais, que eu queria saber mais dele. Minha família era católica, né? E eu fui criada na igreja católica, mas católicos que apenas iam, né, na igreja e tudo mais. E um dia eu senti vontade de buscar, assim, em oração, pedindo para Deus para saber, conhecer, me envolver com as coisas da igreja. Cheguei até aí na missa atrás de um padre, perguntei para ele o que eu poderia fazer, o que eu posso fazer. A gente vê o agir do Espírito, né? O que eu posso fazer aqui na igreja? O que eu faço aqui para servir, para uma coisa diferente? Eu quero me envolver. E assim, eu não lembro ao certo o que ele falou, não lembro por quê. Ele deve ter, me tratou super bem, deve ter falado alguma coisa para eu fazer e acabou que ficou por aquilo ali. E nesse mesmo tempo, meus pais tiveram uma briga muito feia e começaram a brigar constantemente dentro de casa. Eu tinha cerca de 15 anos, 16 anos, e se separaram. E no meio dessa separação, assim, eu e meu irmão, minha mãe até fala que até hoje ela não sabe o que aconteceu comigo e com meu irmão naquela época, porque eles ficaram à parte, assim, né? Eles meio que abandonaram a gente ali nessa situação complicada. E aí eu orava constantemente pedindo para Deus que eu queria saber mais dele. Eu ouvia ali uns CDs que eu encontrava pela casa de música cristã, né? Não era evangélica, mas eram CDs de música cristãs que eu tinha ali. E eu fui chamada para um acampamento. A hora que eu vi, falei, acampamento de crente. Falei, não vou, não gosto de crente, falei, não quero. Minha mãe, assim, sempre muito preconceituosa com crente, né? A gente crente. E a gente, não vou. Aí meu pai, que ele tinha, assim, uma abertura maior, ele já frequentava de vez em quando a Assembleia de Deus, ele falou pra mim assim, filha, vai pra você conhecer, vai lá. Se você não gostar, eu vou te buscar. Era um acampamento longe da nossa cidade, longe assim, 200 quilômetros, né? Ali a gente mora em Cuiabá, o acampamento era na Chapada, um lugar maravilhoso, vocês têm que conhecer lá. É só Chapada o nome? Chapada dos Guimarães. A Chapada dos Guimarães. Muito bonito. É da sua família, então. É isso. Oi? É da sua família. Tá vendo? Olha que é por isso que ela faz só Chapada. A nossa Chapada, basicamente. Né? Porque assim, é íntimo, você não vai falar, tipo, o nome da sua família. É verdade. Chapada, aquela cidade lá dos meus familiares. Isso. Não, mas aí teve acampamento lá. Eu fui com um grupo de amigos que também não eram cristãos, eram 3 meninos, mais uma amiga minha, e acabou que no primeiro dia todo mundo falou assim, nossa, que coisa chata, povo chato, vamos embora. E eu não quis, não sei, assim, eu e uma outra menina, né, a gente falou assim, não, a gente vai ficar. Foi todo mundo embora, ficou eu e ela, não conhecia ninguém. E assim, eu falo que nada foi por mim, não era uma coisa que vinha de mim, parecia realmente o agir sobrenatural de Deus ali. E ali, eu lembro que quem tocou nesse acampamento, não sei se vocês conhecem, foi o Trazendo a Arca, na época era Trazendo a Arca. Tá doido. Nossa, assim, foi maravilhoso. Ali eu tive um encontro com Deus. É lógico que ali começou o meu processo de santificação, né? Ali eu tive o meu encontro com Deus, mas muita coisa precisou mudar. Ali foi só o começo, durante o tempo precisou modificar, né? E eu me envolvi com aquelas pessoas que estavam ali, perguntei como que eu fazia para ir e tal, e foi ali que começou. Então, ali era o acampamento da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, foi nessa igreja que eu fiquei e que eu estou até hoje, né? Apesar de estar morando aqui em Belo Horizonte, ainda somos membros da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. E lá eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa caminhada cristã. E aos poucos, eu descobri uma amiga da minha mãe que também estava ali na igreja. E outra amiga que também estava ali na mesma igreja.
E elas chamaram minha mãe pra frequentar. Primeiro culto minha mãe foi emburrada. Porque, lembra que eu falei pra vocês, ela não gostava de crente, né? Foi meu pai também, meu pai sentou no canto, minha mãe no outro, minha mãe dormiu, de pirraça. Mas ela disse que ela lembra até hoje da palavra que foi pregada. Olha. Ela dormiu, de pirraça mesmo, ela fechou o olho ali, fingiu que tava dormindo. E acabou que meus pais se converteram, depois de 1 ano que eu me converti. Eles reataram o casamento e hoje toda a nossa família serve ao Senhor na Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Olha, graças a Deus. Então, assim, foi assim, não tem como explicar como foi a minha conversão. Deus, ele viu a gente no meio do furacão e ele usou aquele furacão ali, aquela adversidade para nos trazer para perto dele. Então, isso vai muito com o que até a gente está estudando lá no meu perfil sobre contentamento, que muitas vezes as adversidades, elas nos trazem para perto de Deus, né? E essa adversidade que minha família passou foi usada por Deus para nos trazer para perto dele. E assim, foi maravilhoso, não tem como explicar como foi a sensação de ver a minha família ali, o dia que eu vi ele se batizando, o dia que eu vi meu pai e minha mãe reatando, meu pai e minha mãe se envolvendo. Hoje todo mundo é envolvido, meu pai é diácono, minha mãe trabalha no Ministério de Aconselhamento, todo mundo é envolvido ali. E foi assim que começou a minha caminhada cristã. E aí tudo com toda a minha... O restante da minha caminhada, gente, se eu estiver falando demais, vocês me Fica à vontade. O restante da minha caminhada toda foi assim, foi Deus me puxando de formas assim que eu não faria sozinha. Porque eu tinha o sonho de fazer medicina. Na época que eu me converti, eu estudava para isso. E como filha mais velha, sempre foi aquela que estudava direitinho e tal. Se meu irmão estiver assistindo, não é nada contra você, tá? Mas assim, estudei, passei em medicina e meus pais me proibiram de ir porque era no Rio de Janeiro, né? Federal, Rio de Janeiro, não, você não vai. Não fui, falei, e agora? Então, não vou continuar estudando, porque eu estudava tanto, porque medicina, quem estuda para medicina sabe o que eu tô falando, que eu tive 3 convulsões dentro da sala de aula do cursinho. De nervoso. Fizeram tudo quanto é coisa no meu cérebro para saber se tinha alguma coisa, não era nada, era nervoso mesmo. Eu falei, eu não vou mais. Eu não vou fazer de novo para tentar passar aqui, porque a UFMT, que é lá de Cuiabá, é muito difícil passar. É mais difícil que as outras. E como eu tinha passado em Goiás e no Rio de Janeiro, meus pais não deixaram eu sair de lá, eu ia ter que fazer de novo para tentar passar na UFMT. Falei, não vou. Falei, vou procurar outra coisa, então. Vou tentar fazer a particular, né? Fazer aí Aí meu pai falou, não, tenta aí na próxima, não precisa fazer o cursinho e tal. Nesse meio tempo, eu vi um acidente que mexeu muito comigo, falei, acabei desistindo da medicina, assim, sem peso na consciência, sabe? Deixei, falei assim, não é pra mim, não quero. Falei, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Falei, minha mãe é advogada. Falei, vou fazer direito. Entrei no curso de direito, gostei do curso de direito, tava indo tudo muito bem no curso de direito, só que comecei a estudar teologia por fora. Estudando em casa, assim, eu estudava mais teologia do que... sei como é. Mais do que a coisa da faculdade. Exatamente. Você com engenharia. Eu com engenharia um bom tempo. É isso. E a mãe chegava assim, você tá estudando pra prova amanhã? Eu, não. Tô aqui lendo um livro do Parker. Tipo assim, sabe? Prioridades, E aí mãe. minha mãe falou assim, então vai fazer algum curso de teologia também e tal. Meus pais queriam que eu fizesse bastante coisa lá e tal, me ocupar. Comecei a fazer o IBA, não sei se já ouviram falar, é um outro instituto bíblico que tem em Cuiabá. É da Igreja Presbiteriana. Mas é tipo o IBEL mesmo. E tipo o IBEL, só que lá tem menos internos e mais externos. As pessoas, é como uma faculdade mesmo. No IBEL a gente fica interno, né? Lá no IBA as pessoas mais vão lá... Desculpa. As pessoas vão lá, visitam e tal, né? Estudam, vão embora pra casa. Comecei a fazer o IBA à noite. Então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia o IBA à noite. Essa era a minha rotina. E pra mim tava maravilhoso. Tava amando. Tava tranquila. Só que pra fazer o IBA igual o IBEL, obrigada, precisava da autorização do meu pastor. A minha mãe foi lá, minha mãe fazia aconselhamento com o meu pastor, ela e meu pai, por conta da separação, né, deles terem voltado, entrado na igreja logo depois de reatar. Então o pastor estava acompanhando direitinho eles lá.
Aí minha mãe chegou com a carta pro meu pastor, falou assim, olha, Yasmin quer fazer o IBA. Ela precisa da sua assinatura. Ele falou assim, ela quer fazer o IBA? Por que ela não faz o IBEL? Ela falou assim, o sonho dela é conhecer o IBEL. Ele falou assim, então ela não vai pro IBA, ela vai pro IBEL. Isso eu não tava lá, tava minha mãe lá. Aí ela falou assim, isso era em abril. E o IBEL é em Minas, né? Patrocínio, Minas Gerais. Cerca de 1.800 quilômetros de Cuiabá. Quase 2.000, porque aqui dá 2.000... então é mais perto até de Cuiabá do que de Belo Horizonte, mais né? perto. Não, daqui ao Patrocínio deve dar uns 700 quilômetros, não dá? Lá pra Cuiabá é uns 1.000 e pouquinho. Uhum. E pra quem os não presbiterianos aí, o que é o IBEL? É um seminário. É isso? É um mosteiro presbiteriano. Isso, explica pra gente. Isso, vamos lá. O IBA e o IBEL são institutos bíblicos, né? Daí vem o nome. IBA, Instituto Bíblico Araújo, agora esqueci, gente, qual que é o nome do homem lá. E o IBEL é o Instituto Bíblico Eduardo Lene. São 2 institutos bíblicos que têm a mesma função. É estudar teologia ali, e você forma não pastor, você forma evangelista da igreja presbiteriana. Não é um curso validado pelo MEC, então nós estudamos as doutrinas da igreja presbiteriana, aquilo que nós seguimos, né? E são 3 anos de curso. E aí, voltando aqui na história, né? E ele é um pouco mais aberto para mulheres também, né? Que o seminário presbiteriano... Não, o seminário você uma até mulher pode fazer, mas é bem raro, porque ela não vai ser ordenada. Ela não vai ganhar nada. Vamos lá, vai ganhar conhecimento. Ela não vai sair de lá com nenhum título, né? Ela não vai ser nem pastora, porque nós não ordenamos pastora na presbiteriana. E também não vai sair como teóloga, porque também não é um curso de teologia, né? Então, assim, ela vai só estudar ali para nível de conhecimento, tá ótimo. Mas eu queria muito conhecer o IBEL e era minha paixão. E aí meu pastor falou pra minha mãe, ela vai pro IBEL. Ele falou, tá, ano que vem? Ele, não, esse ano. Só que o IBEL já tinha começado. Aí ela falou assim, mas já começou. Ele falou, sim, ela vai segunda. Era quinta-feira. Então, assim, minha mãe chegou em casa, falou, filha, você tem 15 minutos pra você ir pro seu quarto, orar e me dar uma resposta. Aí eu, resposta do quê? Eu tava lavando louça, eu falei, resposta do quê? Aí ela falou assim, seu pastor quer que você vá pro IBEL. Falei, tá, quando? Aí ele falou, segunda-feira. E ele precisa que você dê a resposta hoje, agora, porque tem que ligar pra lá, tem que falar que você vai chegar atrasada. Já tinha 1 mês que já tinha começado. Aí eu sabe, aquele negócio assim na cabeça, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com a minha faculdade? O que eu vou fazer? Ela falou assim, vai orar. E eu nem precisava ter orado, sabe? Porque ali a hora que ela me falou, eu já tinha certeza, mas eu fui pro meu quarto, orei para que não fosse a minha certeza, né? Para que viesse ali uma paz de Deus mesmo, que era a decisão certa a fazer. Orei, ponderei, pensei se realmente era aquilo que Deus estava me encaminhando, se não era um desejo meu, né? Se não era alguma coisa que só eu queria. E percebi que se ele estava encaminhando líderes para me levar para esse lugar, então provavelmente era o lugar que ele queria que eu estivesse, né? E aceitei. Então eu tive aí quinta, sexta, sábado, domingo, 3 dias. Trancar a faculdade, me demiti, cheguei no emprego, oi, vou embora. Nossa, largou tudo mesmo. E vamos, cheguei lá, tive que correr atrás do prejuízo, entre aspas, né, correr atrás do prejuízo, pra fazer as provas que já tinham acontecido, fiz as provas e passei os 3 anos ali, de 2013 a 2016. E aí você passa, é integral, assim, você fica lá, você mora lá? Você mora lá. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Por isso que é um mosteiro, você falou. Presbiterianos, eu sou suspeita pra falar, mas eu sou apaixonada pelo IBEL. Eu falo que o IBEL, assim, é um quebrantar de Deus maravilhoso, porque, assim, não é como estudar teologia na faculdade, porque você vive ali, você precisa viver o que você está estudando, entendeu? Então, você vive com pessoas completamente diferentes de você. Então, imagina você vivendo com os seus irmãos da igreja 24 horas por dia durante 3 anos, né? Então, você tem que moldar, você tem que pensar no outro, você tem que cuidar do seu coração, com aquilo que você vai falar, com a forma... Então, assim,
ele trabalha integral, né? O missionário que vai sair dali, ou a missionária que vai sair dali. E vocês já ficam tendo, assim, durante esses 3 anos, uma experiência prática também, servindo Sim. em igrejas lá da região? Sim. Nos 3 anos, a Patrocínio é muito aberto ao IBEL, né? O IBEL, ele tem 90 anos. Ele fez 90 anos agora. Essa turma que está formando agora é a turma de 90 anos do IBEL. Patrocínio é bem aberto aos ibelinos. Então, todas as igrejas de lá chamam os ibelinos para trabalhar nas suas igrejas. Então, todo domingo você vai para uma igreja. Então, você passa, por exemplo, você quer ser pastor. Não importa, você vai passar pelo Ministério Infantil, você vai passar pelos adolescentes, você vai passar pelos jovens, você vai trabalhar com todas as áreas da igreja. Por isso que eu sempre falo com meu marido fez IBEL também, a gente se conheceu no IBEL. E... Já vi alguns casais que se conheceram no IBEL. Né? Não, muito. Então, o pessoal não vai falar isso aqui todo dia. Vai arrumar namorado, vai arrumar Eu marido. falei, não, pode parar. Eu falei, meu pastor. Falei, meu pastor, não vou voltar casado. Não vou voltar casado. Dei certeza pra ele. E ele orando, vai sim. Não, e ele vai, olha, você fala que não vai. Falei, não vou. Até o 3º ano tava tudo bem. No 3º ano, eu noivei e casei. No 3º ano. Assim. Mas ele fez todo o curso com você? Todo o curso comigo, mas foi só no 3º ano que a gente começou a namorar. Que a gente, até porque, graças a Deus, que eu namoro no IBEL, imagina, lá eles precisam cuidar, né? São pecadores ali dentro, e homem e mulher, né? Apesar de ter são 2 pavimentos. O masculino é para um lado da rua e o feminino para o outro. A gente tem as aulas em conjunto, a gente tem o tempo livre ali e tal. Então, mas tem várias regras para ser seguidas. Por exemplo, eu não podia, como mulher, eu não podia sair na rua sozinha. Então, eu não podia ir sozinha. Casais de namorados, não sei se vocês conhecem o reverendo Roberto Brasileiro, Já ouvi falar. Famoso que tá aí como presidente, né, do Supremo Concílio da Supremo IPB, Concílio. sim. Ele é gordinho, né, gente? E ele falava assim, olha, casal de namorado tem que pensar que eu tô no meio. Eu tô no meio de vocês. Ele dá aula no IBEL? Ele dá aula de teologia para Ele é de patrocínio, né? Sim. Ah, verdade. E é um amor, gente. Ibelino que não é apaixonado pelo reverendo Roberto não é ibelino. E assim, lá no IBEL, não pode nem pegar na mão. É corte, sabe? É só conversar. É porque assim, se for olhar, você tá praticamente morando juntos. Exato, por né? anos Então que não dá. Você tem que esperar terminar aquilo ali ainda. Né? Que nem eu tava falando pra você, maldito homem confia no homem, né? Então, maldito homem confia em você mesmo, porque não dá pra confiar. Então, ali tem várias regras. Casal de namorado não sai sozinho, tem que sair com uma vela. Então, sempre que a gente ia comemorar alguma coisa, Dia dos Namorados, ai, você pode ser minha vela hoje? Você pode ir comigo Ser minha hoje? vela é muito bom. Mas era ótimo, porque tinha vários dispostos a ser vela. Às vezes até pedia assim, se você pagar um hambúrguer pra mim. Então... Perfeito. É justo, é uma troca justa. E acabou que a gente se conheceu lá. Mas o que eu tava falando? Eu falo pro meu marido que... ele percebe a diferença do seminarista que passou pelo IBEL, que tem muitos, né? E dos que não passaram. Além do conteúdo em si, que o IBEL já ensina muita coisa, né? Que ali no 1º ano é basicamente tudo que a gente aprendeu no IBEL, o 1º ano deles, né? A vivência. A vivência ajuda demais. Então, meninos que querem se tornar pastor, pensem no IBEL com carinho. O IBEL é um lugar, assim, que quebranta mesmo, sabe? É um lugar que te ajuda a colocar a casa em ordem antes de você almejar o sagrado ministério. É muito bom. Legal. E aí tem, se o rapaz quiser se tornar pastor presbiteriano, então se ele passou pelo IBEL, depois ele tem que fazer um seminário, são né? 7 anos de estudo. 7 3 anos no IBEL. Alguns, o que algumas pessoas fazem, assim, para não ter tanto tempo, algumas igrejas mandam um rapaz para lá, ficar só 2 anos ou só 1 ano. E aí já recolhe para mandar pro seminário. Então, assim, só para passar uma experiência ali, sabe? E já faz a diferença, já faz muita diferença. Então, só o IBEL não seria suficiente para ele ser ordenado? Não. Não? Não. Existem alguns que são, mas dentro do nosso regimento da Igreja Presbiteriana, existe um documento que permite que seja ordenado em casos específicos. Então, assim, o ibelino vai para um lugar.
que é muito difícil ele sair de lá, se locomover de lá para estudar num seminário e precisam dele lá, por exemplo, uma aldeia indígena, algum lugar que precisam que ele esteja lá, que se tirar ele de lá vai ser prejuízo para aquele lugar. Aí o presbitério pode ordenar ele ali somente com o IBEL, desde que ele estude mais um ano em uma faculdade teológica, pode ser à distância e tudo mais, né? Então ele faz como se fosse a convalidação em teologia. Entendi. E ele é ordenado. Mas são casos bem específicos, né? Não é todo mundo assim. E dá pra eliminar matérias, tipo, coisa que já viu no IBEL, eliminar Dá. no seminário? Tá. Daria pra eliminar. Sim, mas o estudo lá é um estudo teológico mesmo, assim, no sentido de, sei lá, sistemática, blá, blá, blá. A gente toda estuda sistemática, teologia bíblica, homilética, hermenêutica, teologia de missões, tudo. Legal. E aí você passou esse tempo lá e como é que foi? Quando você saiu de lá, você falou que tá aqui tem 2 anos, é isso? Isso. Aí como é que é? Você voltou pra sua cidade? Como é que foi isso Então, depois? o combinado com o meu pastor era eu formar lá pra voltar pra trabalhar na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, né? Ele olhou pra mim e falou assim, mas eu falei que você ia casar? Você casou, você falou que não ia casar, agora você segue seu marido. Sim. Então, aí o reverendo Roberto, que quando a gente forma no IBEL, ele já tem os contatos que as igrejas já ligam pra lá pedindo evangelistas pra trabalhar na igreja e tal. E ele já tinha o contato da Igreja Presbiteriana de Aimorés. Não sei se vocês conhecem Aimorés, é no finzinho de Minas Gerais, perto do Espírito Santo, é a divisa com o Espírito Santo ali. E aí nós fomos para Aimorés. Passamos 2 anos em Aimorés. E nesses 2 anos a gente trabalhou na primeira Igreja Presbiteriana de Aimorés com o reverendo Rony. O meu marido trabalhou com música, que meu marido também é músico. Olha só, legal. Ele trabalhou com música, trabalhou com um projeto de evangelização ali através de aulas de música. E eu trabalhei com os adolescentes da Igreja Presbiteriana de Aimorés e ele também me ajudava ali, era nós dois, basicamente casal com os adolescentes. Mas quando a gente estava lá, meu pastor nos chamou para ir para Cuiabá, nós dois, né, para trabalhar lá. E a gente orou muito, né, porque não queríamos deixar ali tudo que a gente estava fazendo e tudo mais, mas vimos que seria uma oportunidade do meu esposo amadurecer no ministério, porque lá, como eu disse, ele trabalhava mais com a música, né, e como o meu pastor chamou ele para trabalhar com jovens, seria uma oportunidade dele amadurecer no ministério antes de vir para o seminário. Então, nós aceitamos, aí fomos para Cuiabá, ficamos 4 anos em Cuiabá, e aí ele foi enviado para cá, e aí estamos aqui há 2 anos. Que massa, que massa. Então, você tem toda uma experiência eclesiástica, né? Você estudou teologia, passou pelo IBEL ali por todas as áreas de uma igreja, depois nessa outra igreja, depois na sua igreja, enfim, né? E aí, assim, você condensou muito disso aí, tudo que você viveu e começou a produzir conteúdo pra internet, né? Como é que você começou isso também? Há quanto tempo que você tá aí produzindo coisas pra Instagram, pra cursos online, essas coisas? E o que você tem feito, né? Desde então. Comecei em 2020. Então 2020. Foi bem pandemia, né? Isso. Mas nem foi muito por conta da pandemia. Como eu disse, assim, a gente estava em Aimorés, trabalhando com os adolescentes. Adolescente é aquele negócio assim, né? Quando ele pega ali uma intimidade com você, é difícil separar. Então foi um chororô quando a gente foi embora. E aí depois a gente ia sair de Cuiabá também. Como a gente fica muito, assim, saindo de um lugar para o outro, e a gente queria dar continuidade, auxiliando ali no estudo dos meninos lá de Aimorés e tudo mais. Uma esposa de um pastor lá de Cuiabá, que hoje não está em Cuiabá, eles estão em São Paulo, a Úrsula, a esposa do pastor Max, ela simplesmente me ligou, falou assim, olha, por que você não trabalha na internet com as suas aulas? Por que você não dá aula? Isso que você faz com os meninos e tal, por que você não faz na internet? Que aí você consegue alcançar os meninos daqui também, continuar alcançando os daqui, e os de lá também vão poder assistir e tudo mais e tal. Falei, não, eu não quero, tenho vergonha, não. Aqui tem vergonha o quê? Mas assim, era um trabalho assim que
eu falei, gente, né, é muito trabalho, vocês sabem, é muita coisa. E é uma dinâmica diferente, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, se você já fala, né, na frente das pessoas, é fácil, mas é outra coisa, né? Não, as primeiras outro lugar, aulas, né? que eu não sei como foi com vocês, as primeiras aulas que eu fui gravar, eu ficava assim pra câmera, eu ficava, gente, que vergonha, Sim. que eu tô fazendo, olhando pro celular aqui. Eu tentei... Meio travado, assim, travadão, né? Sim. travadão. Então, eu até comecei, assim, a fazer mais lives, né? Porque na live, eu até olhava ali, deixava comentário pra eu olhar, que eu conseguia interagir com o pessoal no comentário, ficava mais tranquilo. E ali foi começando. Eu comecei inicialmente a falar só pra adolescentes, porque esse era, naquela época, o público que eu tava voltada, né? Que nem eu falei pra vocês, mas esse público que eu tava voltada cresceu. Sim, verdade. E até hoje, assim, eu continuo trabalhando com eles e hoje eu falo mais pra mães, pra famílias e pra mulheres, né? Então, eu continuei, né, seguindo nesse ramo aí das redes sociais, mas abri um pouco o leque, não fiquei só com os adolescentes, mas para falar mais para mulheres, devido à necessidade mesmo. E eu falo, meu marido brinca comigo, ele fala assim, gente, eu preciso puxar você, porque eu tenho tanto projeto na minha cabeça, que ele fala assim, não, volta aqui, vamos ficar até no chão, você é mãe só de 3 crianças. Meu Deus. Então, você tem só Pouca 3 crianças coisa. para cuidar. Sim. Aí, Eu ainda li. Eu acho que em alguma parte de apresentação do seu Instagram lá, mãe de 3 por enquanto. sim. Por enquanto. 3 pontinhos. A gente tem muita vontade de ter mais crianças. Sim. Por mim, eu tinha uns 10. E mais projetos. É mais projeto, tá vendo? Olha só, é isso. Meu marido me proibiu de E mais fazer crianças outra ou mais faculdade. Tudo, né? Ele me proibiu de Calma, fazer né? outra faculdade. Ele falou assim, minha filha, você não vai Calma. fazer outra faculdade agora. Você ficou doida com seu TCC? Calma. Um descanso, né? Porque se deixar, eu vou fazendo, que é muita coisa na minha cabeça. Sim. E como é que foi a pandemia, assim, esse início de conteúdo, de produção, e ao mesmo tempo pandemia? Como é que foi, assim? Porque a gente também começou, mas não foi no início, né? Mas tava indo um pouco a pandemia ainda, Você né? fala o Vitral? É, o Vitral. Então, assim, tava terminando a pandemia, né? A gente começou bem fim de pandemia, né? Já tava tudo no... Mas eu acho que, normal, tipo assim, tinha um sentimentozinho ainda, tipo assim, caramba, tá indo embora, né? Mas enquanto tava, tinha muita coisa de conteúdo, né? Tinha muita gente produzindo conteúdo na internet e tal. Como é que foi pra você tá produzindo conteúdo ali, começar e tal? Ali naquele momento, assim, foi uma correria. Uhum. Porque produzir conteúdo para quem produz vai saber, mas para quem não sabe, produzir conteúdo demanda mais tempo do que você ir na igreja, fazer a programação, porque são várias coisas, além do momento ali da gravação, tem um momento de edição, tem um momento que você vai elaborar, fazer o roteiro e tudo mais. Então, assim, foi uma correria. Aí você vê que não ficou legal, vai refaz tudo de novo. Refaz tudo de novo. Então, Aí você grava e descobre assim, nossa, pensei que tava captando o áudio, teve um problema no áudio. Entendeu? Fiquei aqui uma hora falando e quando não é descobri que não problema do áudio, gravou. é problema na câmera. Isso é quase um desabafo. Você termina, você fala assim, nossa, ficou legal, né? Aí você vai ver, não gravou. Não gravou, Vamos gravar tudo de Você novo. já Aí passou por isso. Tem você alguns já episódios que a gente começa. gravou, tava ótimo, e foi olhar, cara, teve um problema na Nossa. gravação, perdi tudo. Perdeu tudo. Né? Não, Então, e é assim, E acontece com todo mundo, assim, né? mexer Todo mundo já passou por isso. com eletrônico, assim, a gente não tem como confiar 100%, né? Uhum. Tem que saber que pode acontecer alguma coisa. E meu esposo, ele trabalhava com jovens lá. Uhum. Então, era produzir conteúdo para os jovens. Eu trabalhava com as crianças. Então, era produzir conteúdo para as crianças. E, fora isso, eu inventei lá, me deram essa ideia de criar o Instagram, de trabalhar na internet. Então, era assim, produção de conteúdo 24 horas lá em casa. Sim. Era o tempo inteiro produzindo conteúdo lá. Mas, apesar da correria, assim, foi muito legal. Foi muito legal, foi muito divertido. Eu falo... passei muita vergonha. Você que faz teatro, né? Ou são os Eu dois? faço teatro. É. Mas o Bruno é cantor também, então ele tá Não. acostumado com o público, né? Eu dei uma de atriz lá. Porque para produzir conteúdo para criança na internet, você precisa ser lúdica.
Sim, sim. Então, É outra coisa. teatro era o que tinha o tempo inteiro ali na nossa produção de conteúdo. Nossa, gente, era veste disso, veste daquilo, coloca isso, peruca daquilo. Tem um monte de vídeo lá no YouTube, gente, não procurem. Vai estar no link, vai estar na descrição. A gente criou um canalzinho para as crianças chamado Bibliomundi. Hoje não tem mais, porque foi mais para a época da pandemia, né? Tem lá os vídeos antigos, né? Todos estão lá. Com o Vinícius Rangel, que hoje é o secretário da infância da IPB. Nós dois criamos esse Bibliomundi, foi muito divertido. Apesar de ser cansativo, produzir conteúdo é divertido quando você tá com outras pessoas, né? Então, assim, era muito divertido. A gente ficava a tarde inteira ali, com as 30 crianças, que ele também tem 2, então ficava um monte de gente ali, produzindo conteúdo pra internet, né? E era isso, era essa correria aí. Sim. Porque só podia a gente, né? Não podia chamar nenhum convidado e tudo mais. Então era a família dele e a minha família. A gente ia lá, fazia o conteúdo, cada um voltava pra sua casa. E correria de sempre. Que massa. E tem esse lugar também de você ver depois, né? Ver o fruto do que você produziu, né? Dá aquele trabalhão, mas você fala assim, caramba, legal. Minhas filhas assistem o Bibliomundi até hoje. Isso é muito massa. E assim, foi gravado em 2020. Tem 3 anos, não grava mais, e elas amam assistir. Sim, é uma boa parte do conteúdo que a gente produz pra internet, ele não tem data de validade, né? Exato. Então, assim, essa gravação que a gente tá fazendo aqui agora, vai ter gente assistindo essa semana, vai ter gente assistindo daqui 1 ano, vai ter gente assistindo daqui 5 anos, vai ter gente assistindo daqui 10 anos. E o legal gente pra que tá assistindo aqui 10 anos, tudo bem? E o legal pra gente que fala que faz conteúdo baseado na palavra de Deus é que a verdade não muda. Então, assim, não vai ser um conteúdo que você vai olhar e falar assim, nossa, o que eu falei? Porque é pra sempre, né? Então, isso que é bom. Ao mesmo tempo também a gente vai aprender, né? Claro, né? Isso que você falou, né? Com certeza. A gente no início tinha muito... A gente tem ainda, né? Umas coisas tipo assim, fala você... Tem essas coisas sempre, né? Tem coisas que não mudam, assim. Mas eu acho que a gente ficou mais à vontade, né? Sim, foi ficando mais à vontade, natural, a gente vai aprendendo a lidar com conversas assim, né, e tal. Essa coisa que você falou, né, de aprender método também para falar com públicos específicos, né? Isso é muito interessante também, né? Você vê qual que é o seu público, na verdade, né? Às vezes você tá pensando que tá falando com um público, mas é outro que se interessa mais e etc. É a comunicação, né? A gente precisa aprender a se comunicar. Se comunicar não é só você falar. A pessoa precisa te entender. Então, que nem a gente estava falando de crianças. Não adianta, sei lá, gravar um vídeo teológico para criança, que a criança não vai compreender. Você pode falar de teologia para criança, na verdade você deve falar de teologia para criança, mas de forma que ela entenda, senão você não vai ter comunicação ali. Você só vai falar. Sim. Não vai ter fruto que você falou. Sim. Então, eu já vou pegar até esse gancho aí. Você falou de falar de teologia para crianças, né? Você tá com uma apostila aí na mesa que você escreveu de discipulado infantil aí dentro da família e tal. E você fala bastante disso também no seu Instagram lá, né? Pros pais sobre educação cristã com os filhos e tal. Então, o que você tem produzido nesse sentido? Quais são as suas visões, suas ideias? Então, o projeto dos materiais, da onde que surgiu? Surgiu da demanda de projetos. Como a gente estava falando, gravar aula demanda muito tempo. Gravar, produzir e tudo mais. Quando eu penso no material, eu tenho ali um tempo maior que eu posso eu mesma organizar com as 3 crianças lá de casa. Falei, vou começar a produzir então material, porque eu vou alcançar as pessoas, mas eu consigo organizar o meu tempo aqui em casa, porque o meu principal ministério é a minha família, né? Eu não posso, esses dias até vi um post relacionado a isso. Eu não posso abandonar o meu lar para alcançar o mundo. Eu preciso primeiro cuidar dos meus. Então, eu não posso deixar os meus filhos ali para ficar produzindo conteúdo para a internet o tempo inteiro, querendo alcançar as outras pessoas, enquanto meus filhos se perdem. Então, o material surgiu daí. Enquanto eles dormem, enquanto eles estão comendo, fazendo outra coisa, estudando, aí eu tenho tempo para produzir os materiais, entendeu? E aí, eu comecei com Crianças do Alto, que vai ser 2 volumes, né? É um material de discipulado infantil que vai ensinar teologia. O Crianças do Alto, a revelação de Deus. Ele fala sobre a revelação de Deus, como que Deus se revelou a nós, por que nós sabemos que existe um Deus? Pelo fato dele ter se revelado a nós. Como ele se revelou a nós? Através da natureza e através da revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, basicamente, o primeiro volume vai tratar sobre a criação e a palavra de Deus, que foram as 2 formas de Deus se apresentar para a gente.
o segundo volume, que é de redenção, que é o plano da salvação. Que legal. Eu tô passando o olho aqui, né, e vendo, assim, coisas que normalmente a gente vai aprender só depois de adulto, né? Tipo, revelação a revelação especial aqui, né? Ensinar uma criança sobre... Vamos falar sobre a revelação especial, meninas. Isso é muito exato, legal. mas por que a gente aprende isso só quando adultos? Exato. Pois é. Né? As Pois é. almas da criança, a alma da criança é a alma eterna, gente. E Né? é de uma forma então, bem assim, lúdica aqui, né? Tô vendo... Ele tem as ilustrações, os passos pra preencher e tal. É legal de muito desenho. Que eu tô vendo aqui de o que é revelação geral aqui, né? Então tem umas imagens aqui da natureza e tal, pra gente marcar o que é revelação geral e marcar o isso que é revelação especial. A minha ideia de fazer... Eu ia fazer tudo em uma apostila só. Mas quando a gente fala de criança, a gente precisa repetir, né? A gente precisa trazer repetições através de exercícios, de coisas que ela vai pensar naquilo que ela acabou de aprender. Por que ela está aprendendo aquilo. Então, no final de cada lição, vocês vão ver que tem uma devocional relacionada àquilo. Tem hora de inculcar? Né? É a hora de inculcar. Então, ela vai entender por quê. Porque a gente não aprende teologia por aprender, né? Por conhecimento. A gente aprende teologia para nos aproximar cada vez mais de Deus, para conhecer o nosso Deus. Quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente precisa conhecer quem é Deus para ter intimidade com Ele, né? Então, a criança, ela precisa ter intencionalidade no estudo da teologia também. Por que ela está estudando isso? E é uma coisa que a gente precisa trazer até para as nossas igrejas. Muitas vezes o departamento infantil é tido como aulinha ali, vamos contar uma historinha pra criança. Sim, não. Só pra ela não ficar lá atrapalhando o culto, né? Exato. Tira ela do culto, põe ela lá. Não, gente, falar pra criança é coisa séria. A criança precisa ser evangelizada, a criança precisa de Jesus também, né? Então é daí que surgiu a ideia da criação dos materiais. Mas também não tenho materiais só infantil, eu tenho a Carta de Paulo aos Filipenses, onde eu faço o estudo da Carta de Paulo aos Filipenses. Não está disponível ainda porque eu estou fazendo a segunda versão, estou organizando ali. Mas eu tenho esse projeto de criar materiais, né, para auxiliar não só crianças, mas famílias a terem ali o seu tempo com Deus, a aprenderem mais sobre a palavra. E esse material se disponibiliza em PDF, né? Isso. Como é que funciona? É gratuito? Compra pelo... Não, você compra pela Hotmart, mas aí, Hotmart. assim, o material, você compra se você tem uma sala de aula, você pode imprimir para todos da sua sala de aula. Legal. Né? Você tem Então, 10 uma filhos. igreja pode Você foi comprar igual pra eu. aplicar na igreja verdade. Imprime para cada um dos seus filhos, você vai pagar só uma vez. Só não pode dar pro coleguinha, aí Sim. o coleguinha compra também. Sem pirataria. Sem pirataria, galera, por favor. Gente. Mas assim, se a Abençoa, né, o igreja, produtor já de teve conteúdo. igrejas que compraram e assim, imprime para a sala inteira, né? Legal. A gente o meu marido até tem o pensamento de mais pra frente vender ele físico, mas como precisa de muito, né, organização e tudo mais, vai ficar mais pra frente, por enquanto só em PDF. Que legal. E o outro material que você falou de Filipenses? De Filipenses também, PDF. Também, mas também ele não tá disponível agora, não, que você falou, por né? enquanto não, porque eu tirei pra fazer a segunda versão dele, onde eu tô diminuindo, é que as devocionais que eu tinha feito com ele, eram devocionais com mais versículos, né? E eu diminuí agora pra ficar poucos versículos, explicando cada um dos versículos, ficar um pouquinho mais explicado tudo Legal. que tá escrito ali. Vou botar aqui, ó. Mostra assim pra galera ver Pra também. câmera de Pra cá. câmera de cá? Pra essa de cá. Galera ver a Crianças do capa. alto. Legal. Show de bola. E é Muito assim, massa. dá trabalho, viu, gente? É. Sim, Que com certeza. é edição, é tudo Sim. Yasmin Guimarães. Pois é, porque E aí a gente falou muito sobre essa questão de dar trabalho hoje de criação de conteúdo, né? Mas é importante. Porque aí você vai fazer um material desse, não é só o conteúdo, né? Tem o design, né? Aí você tem a forma de escrever o negócio para ficar mais lúdico, né? Para criança. É um trabalho de... Fala editorial, né? Um trabalho editorial também, né? É complexo, assim. Ler umas 30 vezes e ainda assim passar alguns erros. É verdade, tem isso ainda. Mas quanto tempo você demorou, assim, pra fazer? Como é que foi esse processo de construção? Eu acho que esse daqui até demorou menos do que eu esperava. O de Filipenses demorou mais. Esse daqui, ele foi um ano. Acho que foi um ano. Um ano, assim,
produzir o conteúdo e começar a editar, né? Um ano Porque é bastante tem toda a tempo, né? organização ali. Um ano trabalhando sobre um material, né? Bastante Mas coisa, você né? tem que lembrar que eu tenho 3 filhos, então Não, assim... claro. Eu não tô falando assim que Não, é muito sim, eu demorado, entendi. né? Mas é um Mas é um investimento investimento de tempo, né? de tempo, sim. É todo o tempo que eu tinha livre foi pro material, né? Então, Sim. sem tempo livre. E ainda 3 crianças, meu Deus. E assim, ainda ficando no tema crianças, né? Você também fala sobre homeschool, né? Sim. Então, isso você faz com seus filhos. Então, isso tem crescido bastante. Isso aqui no Brasil, né? Eu acho que foi aprovado a lei sobre isso tem o quê? Uns 2 anos? Ainda não foi aprovado. Ah, não? O que acontece? Então O já nos introduz aí qual o A ponto que a gente tá, toda a discussão lá. também disso. Entramos no assunto polêmico. Veja o que Yasmin Guimarães falou no Vitral. Toda opinião é... Sai daqui. O homeschooling ele ainda não é legalizado, mas ele não é inconstitucional. Então, o que aconteceu lá em 2017, se eu não me engano, que até foi a fala do Barroso, que deu ali o decreto, de que não era inconstitucional. Por quê? A nossa Constituição Federal é a que rege todas as outras leis, né? Todas as demais leis. Aprendi isso no curso de Direito, ela não foi... E aquilo que traz ali como que fala, gente? Da criança e do adolescente... Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA. O ECA, é tudo baseado no que a Constituição Federal traz, certo? Na Constituição Federal, a gente tem que a criança, ela não pode ficar sem aprender. É basicamente isso, né? Traduzindo o que a Constituição está falando ali. A criança não pode ficar sem aprender. Eu não posso dizer que eu não vou ensinar os meus filhos, que eu não vou, que eu vou privar os meus filhos do conhecimento. Isso é errado. Com base nisso, que o ECA trouxe a necessidade de colocar a criança na escola. Porque, até o momento em que foi feita a lei do ECA, era a única modalidade de ensino que nós tínhamos, certo? Então, baseado nessa premissa, Barroso falou, homeschooling não é ilegal. Porque no homeschooling, os pais não estão privando a criança do conhecimento. Pelo contrário, os pais estão ensinando. O problema é que nós não temos uma regulamentação, como em outros países tem. E como a gente tem aí 2 lados, um lado que não quer regulamentar e o outro que quer, a gente acaba prejudicado. Porque a gente continua fazendo, existem muitas famílias. Aqui em Belo Horizonte tem muitas famílias. Eu conheço uma rede, né, de cristãos que praticam homeschool, que é o... porque o nome é em inglês. Christian... Classic... Classical Conversation? Esse daí. Classical Conversation, isso. Tem em todo o Brasil, né? Mas assim, aqui em Belo Horizonte, vou dar um exemplo para vocês. Nós, para quem fala que homeschooling não socializa, nós participamos de 2 comunidades durante a semana. Uma comunidade tem cerca de 40 famílias e a outra cerca de 30. Então, só que eu conheço, aqui em Belo Horizonte, que eu conheço, são 70 famílias fazendo. Então, assim, são muitas pessoas que precisam de uma regulamentação, de um norte, porque a gente acaba perdendo, não tendo a regulamentação, continuando insistindo que não pode, não pode, não pode, e acaba essas famílias ficando aí fazendo o que elas querem, ou então sem saber o que fazer, perdidas e tudo mais, enquanto poderia estar regulamentado, entendeu? Falar assim, olha, tá bom, tem muita gente fazendo, vamos regulamentar, vamos fazer o que a gente vai fazer, vamos pensar como que a gente vai cadastrar, como que a gente vai saber quem são essas crianças, o que a gente vai fazer. Só que parece que a briga é tanta que eles preferem deixar como está, sabe? Então, assim, não é ilegal. A gente tá desamparado. O que eu preciso fazer como mãe homeschooling? Eu preciso anotar tudo que as crianças fazem. Então, você vai lá em casa, tem umas 300 apostilas, todas com data, toda certinha, fotografar, deixar tudo registrado para que caso algum conselheiro tutelar apareça na minha casa, eu possa provar que eu estou educando os meus filhos, eu possa mostrar
como os meus filhos estão se saindo. Inclusive, a gente faz algumas avaliações, né, com psicopedagogos para ver se tá tudo certo, tá ok. A presbiteriana, ela tem um parceiro muito grande agora que entrou aí, que é o Instituto John Knox, que é uma rede de escola, acho que no Ceará, se eu não me engano, Fortaleza, agora eu não vou saber ao certo, mas é uma rede de escola cristã, que eles ajudam pais homeschoolings, eles têm ali uma tutoria para pais homeschoolings, Legal. e aí eles disponibilizam essa avaliação para saber se tá tudo certo, né, se tá tudo caminhando. Então, assim, enquanto nós somos ignorados pelo governo, a gente tem outras pessoas que estão nos auxiliando. Mas, voltando aí no assunto do homeschooling, do porquê, né, de não estar regulamentado e tudo mais, do que a gente estava falando aí, que tem essa briga. Geralmente o pessoal fala da socialização, mas não conhece o que é o homeschooling. Acha que homeschooling é você educar seu filho numa bolha, é você colocar ali o seu filho dentro de casa, não deixar ele socializar com ninguém, e não é assim. Pelo contrário, vou te perguntar aqui, na sua escola, quanto tempo de socialização você tinha com seus amigos? Era o recreio, né, assim, basicamente. Basicamente, quanto tempo? 20 minutos, talvez? 20 minutos por dia, certo? Mas mesmo tempo dentro de sala, a gente conversava. Podia conversar. Não era o Não era podia, certo, né, mas acabava conversando. Então, a gente tem encontros intencionais para socialização. Então, basicamente, os pais homeschooling todo dia levam os filhos no parque, praticamente. E fora isso, tem as comunidades durante a semana, que são semanais, que a gente leva as crianças. Eles têm um encontro semanal, que é o dia todo, né? O dia todo. Então, de aula, né? Ali no encontro, eles têm meia hora em que eles têm o aprendizado conjunto, né? Juntos, eles aprendem latim, eles aprendem matemática, eles aprendem português, história. Hora que terminou ali experiências e tudo mais, eles têm mais de uma hora que eles ficam sozinhos ali brincando juntos e nós mães conversando e tudo mais. E o interessante do homeschooling, para quem não entende por que escolher por essa modalidade, não é mais fácil, pelo contrário, demanda muito tempo. A gente, além da aula, tem o planejamento, além do planejamento, a gente tem a correção, a gente tem a procura de materiais, a gente tem, às vezes, que fazer alguns materiais, então, assim, demanda muito tempo. Então, não dá pra falar que a gente abandonou os nossos filhos na educação. Deve ser um negócio. Porque a gente investe muito mais tempo na educação dos nossos filhos. Não sou contra a escola, não sou. Tem mães homeschoolers que são... Nada contra a escola, tem até a mãe que coloca os filhos na escola, né? Até fiz escola, gente. Já fui lá já. Já fui, conheço. Mas assim, eu não sou contra a escola. Eu falo que se um dia eu quiser, eu pensar que tá difícil demais, eu penso em ter mais filhos, né? Vai que fica muito pesado. Não tem problema em colocar meus filhos na escola. Não acho que homeschooling salva, não. Quem salva é Jesus Cristo. Não acho que homeschooling é redentor, não. Mas eu vejo muito diferencial no homeschooling. Minhas filhas, as duas sabem ler. Minha filha uma tem 4, a outra tem 6. Mas por quê? Porque eu consigo dar aula para uma sozinha. O professor, coitado, eu sou pedagoga. O professor, ele tem ali no mínimo 15 alunos na sua sala. Isso aí numa escola particular das tops, pra ter 15. Exato. Eu tô jogando 30, 40. O professor que tem 15 alunos ali, por mais disposto que ele seja, por melhor que ele seja, ele vai conseguir saber e sanar a dificuldade de cada um desses 15? Ele não vai conseguir. Imagina de 30, 40. Imagina de 30 e 40, ele não consegue. É lógico que os pais deveriam em casa ajudar o professor, né? Que os pais em casa deveriam continuar aquilo que o professor deu ali na sala. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Que muitos pais, eles terceirizam completamente a educação. Vou colocar ali na escola... Não só a educação, né? A educação cristã também, mas isso aí é outro papo. Mas eu colocar ali na escola e o que o professor der é isso aí, não faz mais nada. E no homeschooling eu sei qual é a dificuldade das minhas filhas. Sim. Então eu posso trabalhar naquela dificuldade. Eu sei quais são os interesses das minhas filhas. Eu posso aproveitar desses interesses para começar algum conteúdo. Por exemplo, elas viram em algum lugar, eu não sei, porque as duas eu falo que elas dividem o mesmo neurônio, que elas se entendem, e elas iriam em algum lugar alguma coisa sobre espaço.
Começaram, porque no espaço, eu vou pro espaço, eu vou ser astronauta, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, não sei o que, tal. Falei, estão se interessando? Achei uma apostila que fala sobre a Via Láctea, sobre os planetas. Física quântica, toma, vai Não, já pensou. Mas aí Menina de 4 aproveitei, anos, vai já aprender. pensou, sabendo física quântica. Avança, toma. Mas o interesse, a hora Sim. que elas viram aquela apostila, o olhinho brilhou. Não é Legal aquele negócio demais. que chega na escola, eu vou estudar isso. Uhum. Porque eu aproveitei o interesse. Pode ser que um tempo antes, se eu tivesse apresentado a apostila, elas iam reagir assim. Mas como eu aproveitei o interesse delas, Uhum. ajudou demais. É lógico que eu não vou dar só o que elas se interessam, né? Sim. Por exemplo, caligrafia, elas passam, acho que 1 hora lá chorando. Eu não quero mais. Sim. Mas a gente aproveita muita coisa e isso ajuda demais. Então, assim, eu sou completamente a favor do Mas homeschooling. assim, no caso do homeschooling, vocês teriam, tipo, tem lá a BNCC? BNCC. Se vocês partem da BNCC, do que seria Eu parto. estudado, você parte. Eu faço isso. Mas Uhum. eu não posso falar por todas as famílias, que nem eu disse, não tem regulamentação. Só que o que acontece? Minha filha tem 6 anos. Só que ela já sabe tudo que tá em modéstia à parte, né? Mas não é desmerecendo a escola, mas é justamente porque eu tenho essa oportunidade de estar ali do lado dela. Ela já sabe tudo que tem ali no primeiro ano. Ela já tá estudando coisa do 2º ano. E ela tem só 6 anos. Mas se eu der alguma coisa do primeiro ano, aquilo que tá na BNCC do primeiro ano pra ela não vai gostar, vai ser entediante pra ela. Ela vai olhar aquilo, eu já aprendi, eu já sei isso, eu não quero. Então eu sigo a BNCC, olho, vejo aquilo, tá ok? Tá ok. Pra não ter problema, entendeu? Pra olhar, chegar alguém lá e falar assim, mas você precisa ensinar esse conteúdo e você não ensinou. Então eu sempre, antes de fazer o currículo delas, de elaborar ali o planejamento anual delas, eu olho a BNCC, olho o que elas já aprenderam, o que falta, vou marcando, e assim eu planejo o ano delas, né? Legal. Sim. Mas Porque- e tem como, desculpa te interromper, mas tem como elas passarem por uma prova, né, do O que do vai governo, acontecer, né? pra saber, assim, pra provar assim, olha, elas cumpriram aqui o Fundamental 1. Poderia cumpriram- ser feito isso, mas não... O que vai acontecer agora? Vamos supor, a minha vontade hoje é que elas façam homeschooling até o fim do ensino médio, né? Uhum. Eu já Caramba, falo hein? como que eu vou ensinar isso pra elas. A gente já chega lá, vamos lá. Pois é, tá pensando aqui. Como que eu vou ensinar isso pra elas? Mas voltando aqui, o que acontece? Como que eu vou fazer se elas quiserem entrar numa faculdade, né? Eu quero fazer medicina, quero fazer engenharia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tem o Enseja. Então, elas fazem a prova do governo, né? E ali, elas fazendo com 18 anos, elas ganham o diploma de ensino médio e fundamental. Ah, sim. E aí Então, é uma prova hoje, só. É uma Então não prova tem só. um tipo, Fundamental 1 faz uma prova. Poderia ter, Então só tem a lá Mas no não quando tem. termina o ensino médio. não. Entendi. Então, assim, hoje nós já temos muitos homeschoolers que já estão na faculdade e que usaram do Enseja para ter o seu diploma, Entendi. né? E outra. Desculpa, Lá pode falar. vai Pode ele. falar. Não, é porque Eu Muitas tenho bastante perguntas sobre homeschooling. Eu também, eu queria seguir nesse ponto, assim, eu queria falar dos contrapontos que a galera coloca, né? Pode falar. Você trouxe um que é da socialização, né? Porque o que eu imagino é assim, né? Tem uma galera que é uma coisa muito difícil, né? Você tá falando aí sobre até o ensino médio, né? A quantidade de matéria vai só aumentando, né? Cada vez mais. Sim. O que eu fico pensando, e aí eu li coisas muito por alto, assim, né? Uhum. Coisas relacionadas a essa questão da socialização, coisas relacionadas aos tipos de pais também, né? Que é claro, vai ter o pai que dedica a vida pro filho, mas tem um outro lá que é super desleixado, e casos, inclusive, de pais que, assim... Aí uma coisa que eu li, né? Que aí já é uma coisa assim, indo para um extremo de algo mais pesado, Abuso. né? Do abuso. A gente ouve que é uma coisa demais. falada, né? A gente já chegou a ouvir que todo pai homeschooler é abusador, né? Pois é, não, mas aí, né, é um extremo e uma generalização, Pois com é. certeza, né? Mas assim, há de se pensar, tipo assim, que existe esse ponto também, né? E uma coisa que eu li foi assim, às vezes a escola é a única forma de Saber do abuso. de saber do abuso, de um
um órgão externo ter acesso à família, né? Mas, por exemplo, você falou sobre conselheiros tutelares irem até lá. Isso seria muito interessante, né? Então, Talvez o que seria que uma acontece? solução. Como pedagoga, eu posso te afirmar, sim, a escola é o melhor lugar para saber. A gente, lá em Cuiabá, eu trabalhei em escolas públicas e, assim, infelizmente, era muitos casos, sabe? Não é pouco, não é pouco. Você tá no meio da aula e a garota te interrompe de 6 anos pra falar que o tio dela fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E família, né? Pessoas próximas. A gente recebeu aqui o Ivan Ferreira, que é da Claves Brasil e outros órgãos, né, que ele trabalha. E é um episódio especial sobre Maio Laranja, né? E ele disse que a estatística é de 1 em cada 5. Poxa, não vou lembrar, mas é um número assim assustador. Era um número bem alto, assim, né? De crianças que passam por algum nível de abuso, né? Alguns. Eu acho que era isso mesmo, era 1 em cada 5, mas vários tipos de abuso, né? Não só sexual, mas físico, palavra, emocional, por aí vai, né? Então, que é um número absurdo, né? Tipo, muito grande. Não, se você, que nem a gente tá falando, na escola é um dos principais meios que a criança ali tem pra falar com outra pessoa, né? Que ela tá sendo abusada. É muita coisa. Em uma escola, separar numa escola, infelizmente tem mais em escolas públicas, né? Por diversos fatores aí que se a gente for debater sobre isso, vai ser longo aí o debate, mas você vai numa escola pública, pergunta quantas denúncias já tiveram ali? São muitas. E aí o que acontece? Não é todo pai homeschooling, vamos começar daí, que é abusador, obviamente, mas pode haver. E é por isso que nós precisamos de regulamentação, que nós precisamos... A gente, como cristão, a gente sabe que um mal vai estar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A gente não pode dizer que vai estar só ali na escola, ou então que vai estar só ali na família. Não. Mas a gente também não pode proibir uma coisa por algo errado que pode estar acontecendo. Senão a gente também teria que proibir a escola. Porque também tem abuso em escola. Também tem problemas em escola. Vou colocar uma outra situação. Bullying você não sofre tanto em casa. É mais na escola. Mas eu não vou querer que a escola feche por conta da quantidade de bullying, de suicídio que acontece por conta dos bullying que acontecem na escola. Não. Eu vou combater o bullying. Entendeu? Então eu não posso combater o homeschooling por algumas fatalidades que podem acontecer. O que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar para que isso não aconteça. Aí que vem a parceria com os conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares conhecer quem são as famílias que fazem homeschooling. Eu vou visitá-los, o que eu posso fazer, como que a gente pode ter um acesso a essas famílias, um acompanhamento com essas famílias. Vamos colocar aí, vamos pedir para que essas famílias levem as crianças anualmente ao psicólogo, para que a gente tenha, entendeu? Assim, alguma coisa assim. O fato é que a gente não pode proibir algo por fatalidades, entendeu? Sim, claro. E eles querem proibir uma coisa que é benéfico, por conta de algo que pode acontecer. Esse é o problema. Sim, e os pontos também que eu vejo é assim, porque são extremos, né? Você vai para a internet, são discussões assim que não estão com o pé no chão, né? O homeschooling lá, tipo assim, também, eu já vi pessoas, tipo assim, desprezando às vezes a própria escola também, né? E muito. Nesse lugar, às vezes soberba mesmo, assim, quando na verdade a gente sabe que na maioria das vezes, infelizmente, os pais não vão ter condições, né? Tipo assim, também de oferecer homeschooling. Mas, por exemplo, você está falando isso... que você, por exemplo, pode, né? Poxa, maravilhoso, né? Imagina esse ensino personalizado, né? Pro filho. E, assim, o homeschooling é você abrir mão. Você tem que abrir mão de muita coisa, né? Até a questão financeira, vamos colocar, a gente vive de oferta. Sim. Eu trabalho na internet, não é todo mês que entra uma quantidade que dê pra ajudar ali, entendeu? Então, assim, a gente abre mão de muitos luxos porque eu não estou trabalhando, porque a gente escolheu essa modalidade de ensino. Eu tenho amigos que trabalham como empregada doméstica, uma amiga minha que faz homeschooling com os filhos, ela tem 4 também, ela trabalha como empregada doméstica nos finais de semana,
para que ela consiga manter os filhos em homeschooling. Então, assim, é uma escolha que você vai ter que abrir mão. É para todo mundo? Não. Não só por questão financeira, que eu acho que a questão financeira é o de menos. Mas é mais assim, nem toda família vai ter a paciência, vai ter a organização ali, vai poder se organizar, vai poder ter aquele tempo dedicado àquilo. Nem toda família vai poder fazer homeschooling. Eu vi uma moça que já começou a fazer e que ela decidiu parar porque ela estava perdendo a paciência muito fácil com as crianças. Ensinar criança Sim. não é fácil. Ela falou assim, gente, eu tô me indispondo com meus filhos, meu marido chega, eu tô estressada para bater aqui nessa mesma tecla, sendo que eu posso colocar em uma boa escola. Então ela desistiu do homeschooling, tudo bem, sem Sim. problema. Enquanto tá sendo benéfico, glória a Deus. Se não tá sendo, aí você busca outras alternativas. Por isso que eu não sou contra a escola. Não sou contra a escola. Outra questão do homeschooling que eu queria entender, como que vocês fazem em relação, assim, né? Você é pedagoga, você já terminou o curso? Terminei. Então você tem formação, ok. Agora, e uma pessoa que não tem nenhuma formação que vai fazer o homeschooling, e também aquilo que ele falou, à medida que vai avançando os anos, né? Então, chega lá no ensino médio, que ela tem que estudar física, e você não tem uma formação em física. Como que funciona esse estudo do homeschooling para a pessoa que não tem esse nível de estudo e ter que passar isso para os filhos ali no homeschooling? Eu vou entrar... E lá vamos nós. Eu fiz pedagogia. Pedagogia não me serviu de nada. Desculpa. Assim, brincadeira. Não é que não me serviu de nada. Eu sou filha de professor e professora. Meus pais. Sim. Meus pais são professores. Minha avó é professora. Minha sogra é pedagoga. Minha cunhada é pedagoga. Opa. Então, não vou falar contra a pedagogia. Mas, como eu sempre estudei sobre homeschooling, eu li muito, né? Os pais precisam estar preparados Sim. para fazer homeschooling. Quando eu comecei a estudar pedagogia, eu vi muita coisa boa, né? Mas, assim, a maioria do curso foi mais relevante do que relevante. Eu acho que nosso curso de pedagogia hoje, ele tá muito precário. A gente vê, por exemplo, que nem eu falei para vocês, eu alfabetizei minhas 2 crianças muito simples, de uma forma, assim, muito rápida. Não foi demorado, não foi pesado, aconteceu, assim, naturalmente pelo método fônico. Na pedagogia, eu tive uma aula sobre método fônico. Por conta do preconceito com o método fônico. Só que a nossa língua é fônica. A nossa língua tem fonemas. Então, quando eu vou ensinar o método fônico para a criança, eu primeiro ensino a criança a ouvir. Então, a criança ela vai ouvir os barulhos. Ela vai ficar em silêncio. Qual barulho você está ouvindo? Barulho do ar? Barulho de alguém batendo em algum lugar? Ensinei ela a ouvir. Vamos ouvir os sons que as nossas letras fazem. Então, eu falo b, a, n, a. Ela já sabe o que é b, a, n, a, n, a. Banana. E ela vai entendendo os sons das letras. Quando ela entende os sons das letras, ela ouve uma palavra, ela já sabe como escrever. Ela não vai ter o código primeiro. Ela vai pelo fonema, porque nós não falamos o código, nós falamos o fonema. Então, o método fônico é excelente e na pedagogia a gente não vê. Na matemática, por exemplo, a melhor forma que vocês podem buscar, e as pesquisas trazem a melhor forma de aprender matemática é pelo método de Singapura. Eu não vi na pedagogia. Eu estudei por fora. Então, assim... Mas então, essa questão do método fônico, por exemplo, a maioria dos pais que praticam homeschooling usam mais o método fônico ou é uma coisa que você... A maioria. Porque assim, eu acho que como a gente é minoria, a gente acabou se juntando. Então, a gente se ajuda muito até nessas questões. Né? Exatamente. A gente se ajuda muito nos conteúdos, o que a gente vai trabalhar e tudo mais. Então, o método fônico é quase que para todos, assim, dos homeschooling. É uma coisa que eu posso falar com certeza que quase todos os pais utilizam o método fônico. Mas voltando, como que eu vou ensinar?
tirando essa parte da pedagogia, eu acredito que não, muita coisa a pedagogia me ajudou, sim, de questão de didática e tudo mais, me ajudou, foi muito bom. Mas se eu não tivesse a pedagogia, ia ser muito prejudicial? Não. Eu poderia ter feito outros cursos, o MEC, ele traz alguns cursos, eu não sei se ainda estão disponíveis, mas alguns cursos gratuitos na internet, e que a Secretaria da Educação traz, que você faz lá, assim, são excelentes, e são melhores, às vezes, que as aulas, e não foi a faculdade que eu fiz, tá, gente, que eu fiz Mackenzie. Olha. Mackenzie é bom, não foi realmente, o currículo ali da faculdade, que eu acho que em 4 anos, talvez não abrange o que poderia abranger. E como que a gente faz para ensinar? No homeschooling, a gente tem uma premissa, que eu preciso estar sempre um passo à frente do meu filho. Eu estando um passo à frente dele, eu consigo ensinar aquilo que eu já sei. Então, eu estou ensinando isso hoje. Eu preciso aprender o que ele vai falar amanhã, o que ele vai aprender amanhã para que eu possa ensiná-lo. Então, a gente brinca que o homeschooling, ele às vezes salva a tua geração. Porque muita coisa eu precisei aprender de novo, né? Porque às vezes na escola a gente, na base da decoreba ali, né? Sim, só para fazer a prova. Exatamente. Que de sintaxe, por exemplo, que hoje eu precisei aprender de novo e minha filha de 6 anos já sabe fazer a sintaxe de uma frase. Ela olha ali, ela sabe o que é artigo, ela sabe o que é substantivo, o que é adjetivo, e eu tive que aprender novamente para ensiná-la. Então, no homeschooling, a gente tem que estar um passo à frente. Vai chegar um momento que eles se tornam autodidatas, que eles já sabem aprender por conta própria. Então, ele já tem ali, você entrega os materiais para ele, e ele já vai ter o momento dele aprender por conta própria. Mas isso é bem mais para frente, entendeu? Então, as duas premissas... Os pais estariam mais acompanhando o estudo. Exato. Mas a primeira é estar um passo à frente do seu filho. Você sempre vai estar um passo à frente dele. Para que você possa tirar todas as dúvidas que ele tiver, para que você possa sanar ali, para que você possa ensinar o conteúdo da forma correta. Então, você vai ter que estudar aquele conteúdo, às vezes mais do que o seu filho vai estudar, para que você tenha ali como ensinar aquele conteúdo só, do outro dia, só do outro dia, para o seu filho. E mais para frente, ele já vai ter como estudar sozinho algumas coisas. Algumas coisas você vai poder ir liberando para que ele possa ler ali a teoria e conseguir aprender, como, por exemplo, história, geografia. Ele vai ter o livro e ele vai conseguir aprender. E aí você vai adotar um método, por exemplo, de avaliação e etc? Tipo assim... Alguns pais adotam um método, né, de avaliação assim escrita. Mas no homeschooling a gente sabe exatamente quais são as dificuldades dos nossos filhos, porque a gente está do lado dele o tempo inteiro. Então a gente vê as atividades deles, a gente já sabe, isso aqui, ó, ele errou várias vezes. Então é isso aqui que eu vou precisar trabalhar. Por exemplo, minha filha, ela tá aprendendo agora substantivo, adjetivo, numeral e tudo mais. Só que ela tava com muita dificuldade de colocar as frases, as palavras em ordem crescente no alfabeto, né? E aí eu percebi isso, tive que dar mais atividade relacionada a isso. A gente percebe, então não vai precisar tanto da avaliação, porque com base nos exercícios que eles fazem, a gente já vai saber quais são as dificuldades que a gente precisa sanar. E no meio dessa comunidade assim de homeschooling, tem muitos alunos que são mais velhos, por exemplo? Tem uma já. Galera tipo adolescente que tá nesse nível, por exemplo, de ensino médio ou ensino... Sim. A gente, por exemplo, no Classical Conversation, a gente tem 3 etapas. Você faz parte do Classical Conversation? Eu vou voltar o ano que vem. Ah, sim. Eu fiz no ano passado, esse ano eu dei uma parada, mas no ano que vem eu vou voltar. Esse ano eu tô participando só de outras comunidades que é só de encontro e tudo mais. Mas o Classical Conversation, ele tem 3 etapas. É o Foundations, o Essential e o Challenge. No Challenge são os mais velhos. E ali eles elaboram projetos de física, de química, eles elaboram apresentações para as crianças. É maravilhoso. Eu acho assim, quem vê um projeto de um aluno homeschooler do Challenge sai dali apaixonado pelo homeschooling. Porque parece que é um físico falando. Parece, eles elaboram assim de uma forma tão maravilhosa, sabe? Que
a gente fica de boca aberta, né? É impossível não se apaixonar pelo homeschooling e falar assim, não, eu tô no caminho certo. Legal, legal. Então, e você falou várias vezes sobre isso, né? Sobre a questão da comunidade, né? Que é importante mesmo, então, né? É valorizado no homeschooling. Sim. E tem que... A socialização essa é socialização, valorizada. né? A gente não abomina a socialização, pelo contrário, a gente acha que a socialização é muito importante. Então, até no Foundations, que é ali o princípio do Classical, a gente tem todos os dias a apresentação. As crianças precisam apresentar alguma coisa que elas fizeram durante a semana. Então, uma criança de 4 anos, ela vai lá na frente e ela aprende a comunicar. Ela chega lá, ela fala, oi, meu nome, vou colocar aí o nome da minha filha, meu nome é Raquel. Apresentação de trabalho. Apresentação de trabalho. E elas não sentem vergonha nenhuma, Legal. porque assim, eles estão tão tranquilos com aquilo que eles aprenderam, eles estão tão tranquilos naquele local, que eles não, você não vê sentindo vergonha. É muito difícil você achar uma criança que vai sentir vergonha de falar. Ela chega, oi, meu nome é Raquel, eu tenho 4 anos e eu vou mostrar pra vocês esse projeto que eu fiz do outono. E aí ela vai falar sobre a estação do outono, vai trazer uma folhinha de outono, o que acontece, por que a folha de outono cai, vai falar sobre aquilo e com base no que ela apresentou... Vai cantar a música de Sandy Júnior. Já pensou? Ela canta ali a música de Sandy Júnior. E as crianças aprendem sobre outono. E aí, Que com legal. as outras apresentações, ela também aprende. Então, é assim, é muito bom. E assim, você indicaria, existe algum curso assim, tipo, eu sou um pai, eu quero começar homeschooling com meus filhos, eu sei que existem essas coisas, mas eu quero saber o método de como que eu vou ensinar meus filhos. Tem um curso pra indicar? Tem Indico livros. livros? Tem alguns livros, então, né? Tem. Então, a gente tem um quadro aqui no final, que é chamado Fofoca Reversa, que a ideia é a gente falar bem das coisas pelas costas, né? A gente pode indicar livro, filme, materiais, cursos. Então, já vai pensando aí alguns livros Tá, já tem interessantes, todos se já aqui quiser na cabeça falar. já. Boa. Que aí traz uma base, né, para o pessoal estudar sobre isso, né? Que eu acho interessante. Mas que vamos puxar outros tempos, guarda esses livros Pode aí deixar. que a gente Isso. indica no Fofoca Reversa, que além dessa área, saindo um pouco, tem mais coisas aí sobre homeschool? Não, é isso. Saindo aí do homeschool, material para criança, você também faz um trabalho com mulheres, né? Isso. O que você tem feito aí de produção de conteúdo? Você tem uma comunidade também com A comunidade mulheres. é um projeto pro ano que vem, né? Então, como eu disse pra vocês, eu sempre tive vontade de continuar com os cursos, mas a demanda não permitiu que eu conseguisse editar a aula, gravar a aula no silêncio, porque 3 crianças não dá pra ter silêncio em casa. Esse pequeno detalhe. Mãe, Bem isso, você tá lá no meio da aula. Oi. do lado, sim. Então, me surgiu assim, começaram com os desafios, né? Os desafios que eu já faço no meu Instagram. Eu trago alguns desafios de leitura de livro bíblico, outras de leitura de livros comuns, né? A gente lê o livro, aprende o que tá ali naquele livro, conversa sobre, como um clube do livro, vamos dizer assim. Legal. E eu pensando em como que eu poderia ajudar mais no próximo ano, que eu vejo muitas mães, principalmente mães, no meu Instagram, com muita dificuldade de cumprir as metas pro ano. Quem não tem, né? Quem não? Quem não? Você chega lá no seu planejamento pro ano e fala, acho que vai ficar pro ano que vem, o mesmo Dá planejamento. check só nesse... Chegar vivo no final do ano. Exatamente, Check. E o só resto, deixa pro ano que vem. Então, essa dificuldade de cumprir as metas. E eu falo por mim mesmo, né? Eu falo, a comunidade vai servir pra mim também, porque eu vou ser obrigada a fazer aquilo ali. Então, baseado nessa demanda aí que as mães têm de dia a dia, de filho, muitas trabalham, tem muitos no meu Instagram que trabalham fora, né? Não vai falar que trabalho dentro de casa não é trabalho. Muitas trabalham fora. Vai ter tempo do Enem aí, né? Exato, né? A invisibilidade do... Foi um tema meio controverso aí, porque, né, completo. E não consegue cumprir as metas pro ano. Então, eu pensei, o que eu poderia fazer? Quando a gente tá em comunidade, a gente sabe muito bem disso em acampamento, né? No acampamento, a vida com Deus tá maravilhosa. Sai dali, né? Começa a dar uma desandada. Quando a gente tá em comunidade, é muito mais fácil da gente se cobrar um ao outro, da gente se ajudar. E eu pensei nessa comunidade para ajudar, tanto nas metas de leitura, quanto no estudo bíblico, leitura bíblica anual, devocional, as principais coisas que, como cristão, a gente precisa focar, né? A gente foca muito nas coisas secundárias, nas coisas desse mundo, e a gente esquece das coisas eternas. A gente precisa
para o próximo ano de 2024, olhar mais para as coisas eternas, o que eu tô fazendo, qual é o tempo que eu tenho dedicado para Deus. A gente dedica o nosso principal tempo, o nosso melhor tempo para o trabalho, para os estudos, mas isso quando a gente morrer vai ficar aqui. O que é eterno é a nossa intimidade com Deus, é a leitura da palavra, o conhecimento bíblico. A gente precisa focar nisso. Então, pensei na comunidade dessa forma. Então, na comunidade, a gente vai ter ferramentas para ajudar na leitura bíblica. Vão ter algumas aulas, inclusive o seminarista, meu marido, vai me ajudar. Vão ter algumas aulas sobre os livros bíblicos, porque muita gente não sabe que a interpretação de cada livro é diferente. Eu não vou interpretar Apocalipse como eu interpreto Gênesis, não vou interpretar Provérbios como eu interpreto João. Então, assim, auxiliar na leitura e na compreensão dos livros bíblicos durante a leitura anual. O foco é ler a Bíblia inteira durante um ano. A gente vai ler, estudar esses livros. Dentro desses livros, a gente também vai tirar alguns assuntos para estudar mais a fundo. Então, como eu trabalho com mulheres, vamos estudar sobre o papel da mulher. Então, a gente vai trazer alguns livros, vai ter dentro da comunidade Clube do Livro e estudando sobre esses temas. Pensamos em mulheres, ídolos do coração, a idolatria que o nosso coração, né, fabrica ali constantemente. Vamos estudar sobre isso, aí vamos trazer livros, o Clube do Livro relacionado a esse tema. Então, vai ter todos esses auxílios para cumprir metas de leitura, leitura bíblica, devocional e tempo com Deus de oração. É basicamente isso, a comunidade. É isso. É isso. Você tem algum outro projeto assim você tem algum outro projeto que você acha importante falar ou outros assuntos que você acha importante comentar aí? Se eu falar de projeto, já falei pra você. Você quer dar umas prévias aí de algum? Vamos falar dos sonhos. Não, mas aí, basicamente, joga. A comunidade e os projetos de material, porque tem muito material. O próximo material que a gente pretende lançar pro ano que vem é o material de 365 dias de devocional para crianças. Legal. Né? Então a gente já está em elaboração esse material. Serão então vai sair o volume 2 desse? O volume 2 desse sai mais pro meio do ano que vem. Ah, sim. Né? E tem esse material aí. Mas pra janeiro é o material de devocional. Em janeiro já tá saindo, então. Isso, então, a gente mês quer que vem, que seja o ano inteiro. Esse episódio tá saindo início de final, dezembro. Exatamente. Então, mês que vem aqui de janeiro. Se Deus quiser. Legal, dá tempo ainda. Então vai lá, corre, né? Já segue, quem não segue ainda. Que legal. Yasmin, vamos pro Fofoca Reversa, então? Isso, vamos sim. Eu me expliquei um quadro da gente recomendar coisas aí, então eu já vou fazer algumas recomendações aqui. Uma que eu já tinha falado no início das nossas devocionais de Natal, já tá aqui na descrição, as devocionais, ou vai estar aí pelo menos nos próximos dias. Qual é o aplicativo? No aplicativo Bíblia e o Version. Se eu jogar lá a Bíblia, né, desse aplicativo, é o mais usado, assim, no Brasil e no mundo, né? E o Version. Escreve e o Version, né? Agora, eu tô aprendendo a falar. Você falou minha língua. Agora eu entendi. Fala you version, né? Tô tentando falar direito do inglês. Ele tá escreve não, tem que ser abrasileirado. You Version. Escrito. Que mais? E alguns episódios, né? A gente citou aqui já o do Maio Laranja, do Ivan Ferreira, é interessante. Complementa um pouco do que a gente citou aqui. Também tem o episódio do Tio Uli. Já ouviu falar do Tio Uli? Você chegou aqui em BH tem pouco tempo? Mas quem cresceu aqui em BH assistiu o Tio Uli na televisão, era um contador de histórias para crianças com fantoches. Nossa, maravilhoso. Muito bom. Já quero. Só de televisão ele tem 20 anos, né? Mas de ministério com crianças são 40 anos. Nossa, o episódio dele é muito legal. Também é muito legal, assim, de... Saindo daqui até já sei o que eu vou assistir. Já. Até o André tá ali assim, verdade. Foi muito legal. E eu sou apaixonada em evangelismo de criança e tudo mais, assim, trabalho com criança. E tem mais um que eu indicar, assim, de episódios. Eu acho da Vanessa Belmonte. Não sei se você conhece a Vanessa Belmonte. Não. Que é do Labri Brasil. E a gente falou bastante sobre a teologia aplicada à vida ordinária, né? Isso, devoção. E exatamente a sua bio lá do Instagram, né? Ensina teologia no ordinário. No ordinário. Então, e que tem muito a ver com o que a gente conversou com a Vanessa, né? E tudo que a Vanessa fala, né? Tudo que ela faz, né? Tem muito a ver com esse assunto. Então, indico aí esses episódios. Do Ivan Ferreira, sobre o Maio Laranja e tudo mais. Qual que é o segundo que eu falei? O Tio Uli. E o episódio com a Vanessa Belmonte.
recomendo bastante você caminhe lá nesses 3 episódios que complementam bastante essa conversa que a gente teve hoje. É isso? É isso, já que você indicou todos os episódios, Já tem tarefa de casa, então, já aí. eu vou indicar um livro, o famoso livro que eu sempre indico aqui, Liturgia do Ordinário. Nossa, que pelo livro amor maravilhoso. de Deus, Esse não livro é muito Mas bom. todo episódio tem que ser. Por favor, leiam. Esse livro é muito bom, Liturgia muito do bom. Ordinário, que é o livro. Eu sou testemunha de Tish Warren, que é a Liturgia do Ordinário. Por causa dessa questão, você falou da Vanessa, espiritualidade, Pode fazer devoção, publicidade. etc. Fica à vontade, tá tudo certo. Não, porque a Pilgrim, a The Pilgrim, Sim. ela tem ele em audiobook. Isso, e assim, é pra maravilhoso. mães, o audiobook Uhum. é maravilhoso. Então, quando você tá fazendo almoço, lavando uma louça, você coloca ali no audiobook e a The Pilgrim não é caro não, gente. Isso, vale a pena demais. Vale muito a Patrocina pena. Muita nós. coisa lá. Isso, é, The e, ó, The Pilgrim, ó. Pilgrim, patrocina. Por favor, por favor. Mas é isso, eu quero indicar outra coisa também que não tem necessariamente diretamente a ver, que é a página do Cenavista. A gente tá com um projeto lá de voltar a movimentar cada vez mais a página do Cenavista. O que é o Cenavista? É um coletivo de artistas cristãos de Minas música, Gerais, de músicos que fazem um tipo de música mais alternativa, né? Música pro dia a dia, música pra vida mesmo. Tem artista de samba, tem artista de rock, de indie, enfim, de folk, tem violonista lá, violonista clássico também, tem de tudo. E é um projeto que busca levar esse tipo de música para mais longe, né? Ser uma plataforma mesmo para esses artistas. E a gente tá lá no nosso Instagram, voltando com tudo agora. A gente fez o nosso sarau, tem algumas semanas aí. E eu quero te convidar a ir lá, @cenavista, e ver lá os vídeos que estão sendo postados. O nosso YouTube também, a gente tá postando trechos lá do sarau. E é isso. É isso. É isso. E vamos para suas dicas aí. Isso. Aqueles livros que você estava segurando de Os falar livros também. sobre homeschooling, né? Isso. Então, são vários livros, assim, sobre homeschooling. Mas os principais Educação Domiciliar, Educação Clássica. O nome do livro é isso. É um livretinho. Ele é bem Você lembra o pequenininho. autor? Não vou lembrar o autor, Tá. até porque eu sou péssima em inglês e a maioria dos autores aí. Então, assim, não Só vou me jogar no arriscar. Google. Mas é um livrinho bem pequenininho, tá? Educação Domiciliar e Educação Clássica. É o nome do livro, o livro é assim mesmo, ele é bem pequenininho, você lê aí numa sentada você lê. Legal. Mas ali você pega os princípios da educação domiciliar. Começando, você começa por ele. Ensinando o Trivium, da família Blue Dorn, né? O nome do escritor é alguma coisa Blue Dorn. Mas volume 1. O volume 1 de Ensinando o Trivium vai falar sobre o homeschooling, sobre como começar, o que fazer, como se organizar e tudo mais. Homeschooling Blueprint. Tô falando que meu inglês é Olha. maravilhoso. Homeschooling Blueprint. Eu não lembro a autora agora, mas é um livro azul. Justo. Que tem até umas frutinhas ali, gente, no livro. Ele vai falar sobre como se organizar para o homeschooling. Então, a família que quer começar o homeschooling, esse livro é um guia. Como que precisa se organizar? Como que você vai montar o seu currículo? O que que você vai fazer? Como que você vai organizar o seu dia, organizar o seu tempo? O que que você precisa fazer na sua casa? Precisa montar uma escola em casa? Ela vai falar sobre tudo isso, né? Então, é um livro maravilhoso. E tem um calhamaço que é desse tamanho aqui, que você não vai ler ele inteiro, porque até hoje eu não li. São cerca de 780 páginas, da Susan Bauer, que é A Mente Bem Treinada. Ele tem tudo sobre homeschooling. É a bíblia do homeschooling. Entendi. Porque ele tem tudo que você precisa. Ele realmente é desse tamanho aqui, se cair na cabeça, mata um. Sim. E ali você vai consultando tudo que você precisa saber a respeito do homeschooling, o que é, como fazer, como que ela começou, quais são as dificuldades que você vai enfrentar e tudo mais. Até sobre as matérias ela traz ali muitas indicações de livro infantil, ela vai trazer também. É lógico que são livros americanos, né, mas a gente já tem muitos deles traduzidos. Então, assim, a família que quer conhecer mais sobre o homeschooling, basicamente são esses livros aí que vão ajudar demais, esses 4. Legal, que legal. E além de livros, você pode indicar pessoas, páginas aí que dá pra seguir de Instagram, canais de YouTube. Indico páginas, Instagram pra seguir, a Mamãe por Vocação, da Bruna Botelho. Ela fala muito, ela tem 5. Eu perdi as contas da quantidade Filhos. já. Muita 5 criança. filhos. Por que esse pessoal do homeschooling, eles têm um tanto de filhos? Porque a gente se apaixona pela criança. A gente vê como a criança é usada por Deus pra moldar o nosso coração, sabe? Enquanto a gente molda elas moldam a gente também. A gente É um coração moldado, né?
Muito bom. Muito moldado. Vou colocar todos Legal os dias, demais. tá? Ainda não foi o meu, ainda tá Sim. caminhando. Aham. Mas a Bruna Botelho, do Mamãe por Vocação, ela fala só sobre homeschooling no Instagram dela, então ela ajuda demais, ela me ajudou muito. Ela tem até um curso bem completo, que vem com materiais e tudo mais, Que legal. para alfabetização. Até para quem quer fazer o after schooling, não sei se já ouviram falar Não. é os pais que têm filho na escola, mas que querem complementar em casa. Ah, A gente sim. chama de after schooling, né? Legal. Até a gente tem muitos pais despertando para isso, graças a Deus. Vocês que gostam de escola, que têm seus filhos na escola, façam o after schooling. É importante você ter ali um controle da educação do seu filho. Ela tem um curso que chama Pequenos Leitores. Desse curso, ela traz materiais, ela envia para sua casa, os materiais todos que você vai usar para a alfabetização do seu filho e te ensina como fazer, e é muito bom o curso. Ela tem outros cursos lá também, que são ótimos. E outro Instagram que eu posso indicar também, que é muito bom, é sobre educação de filhos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, na Simone Quaresma. Acho que não. Simone Quaresma, ela é esposa de pastor, lá do Rio de Janeiro, reverendo Oreb, e ela fala muito sobre educação de filhos. Fala muito como educar seus filhos, o que você pode fazer na disciplina, como que você cria filhos para Deus, né? Então, na educação de filhos, eu indico Simone Quaresma. Legal. E livros sobre educação de filhos, eu tenho 30, não vou falar mais. Não, vou ficar só indicando aqui. Não, legal, assim, se quiser indicar mais alguma outra coisa, assim, mesmo que assim, fora desses temas que a gente falou aqui, né? Música, filme, né, fica pode à indicar vontade. qualquer coisa. Ó, gente, Não, mas assim, livros sobre educação de filhos tem, principalmente, não sei se já ouviram falar, do livro Pastoreando o Coração da Criança. Ah, já ouvi falar. Esse Sim. livro é muito bom. É muito bom o livro. Não Me Faça Contar Até 3, da Ginger, também é muito bom. Vou citar só esses dois. Que Legal, já tem bastante já dever. tem muito Tem muito livro, material. tem 7 Tem livros. dever de acho casa que aí foi. já Sim. bastante. E vai estar É. tudo na descrição aí, tá? Links fáceis. Se os livros que tiverem na Amazon aí, use o nosso link. Inclusive, a gente é afiliado da Amazon, então interessou em algum desses livros, clica aqui no link que a gente Que você tá já vai ajudar na o descrição, podcast, né? que também vem a comissãozinha ajuda, pra hein? gente. E pode comprar qualquer outra coisa na Amazon também. Na Amazon tem, né, como a própria marca deles tem lá, de A a Z. Compra qualquer coisa lá na Amazon usando o nosso link, tá aí na descrição também. Lembrando que não vai pagar nada Não mais. paga nada mais. Você só compra pelo Tem link e já ajuda ajuda. mais. mesmo. Ajuda mesmo. Geladeira, qualquer coisa. geladeira. Televisão. Compra, inclusive, a nossa listinha de presentes do Vitral. Nossa Quer nos dar listinha. quer Ajuda a nos gente dar 2 vezes. um equipamento, É. compra na Amazon nosso link, entendeu? É benção demais. Ótima ideia. Apoie os produtores de conteúdo, né? Apoie. Yasmin, muito obrigado. Yasmin também. Eu que agradeço. Legal gente. conversar com você, muito relevante Sim. seu Bom. trabalho, seu ministério. E espero ver mais coisas aí, né, ano que vem. Tem esses materiais Deus pra quiser. sair ano que vem, então espero você poder voltar aqui também, contar outras Quando novidades quiserem. também. Uhum. Vocês viram que eu falo obrigado bastante. mesmo. Se É deixar. ótimo, a gente gosta de convidados assim, que aí o papo vai fluindo, é bom demais. Fica Muito aberto aí bom. quando vocês quiserem. Foi muito bom estar aqui também, gente. Show de bola. Muito obrigada pelo convite. Sim, Foi bem legal conversar. É Show. isso. Fechou? é isso. Fechamos. Vamos dar tchauzinho ali? Vamos dar um tchauzinho pra câmera aquela do meio. câmera. Ó, se inscreva, dá like, seja um vitralista. É E é isso. Valeu, Obrigado, gente. galera. Feliz Natal. Feliz Natal. Próspero ano Tchau. novo.